Boa noite a todos. Em muitas oportunidades, viajando pelas nossas cidades, muitas delas apresentam um portal. Quando nós estamos nos aproximando, portal significa uma indicação de que aqui é um local especial. Aqui é um local para o qual queremos chamar a sua atenção. Se nós tomarmos, através de uma figura, nós podemos considerar o Livro dos Espíritos como o portal da doutrina dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nos anuncia que, ao nos aprofundarmos nos conhecimentos ali contidos, nós teremos a oportunidade de alcançarmos conhecimentos fundamentais em nossa vida. E esse portal nos leva a locais importantes dessa que seria uma cidade do conhecimento. Então nós podemos chegar até um local que seria o Livro dos Médiuns, um outro que poderíamos chamar Evangelho segundo o Espiritismo, mais um como sendo a Gênese, e por último um local ainda especial, Céu e o Inferno. Mas comecemos pelo portal. O Livro dos Espíritos contém cerca de 1021 perguntas, que, endereçadas ao plano espiritual, foi colhida respostas provenientes de espíritos de alta hierarquia, de alta evolução. Então nós estamos diante de uma doutrina que não é a revelação que vem através de alguém em especial, mas sim é o conjunto de conhecimentos que nos chegam através da colaboração de uma grande quantidade de espíritos. Nessa tarefa, coube a Allan Kardec organizar essas perguntas. Daí, então, nós podemos tomar de uma forma precisa que a doutrina dos espíritos não é uma obra de Kardec, é uma obra dos espíritos, que, entretanto, teve uma participação de grande importância de Allan Kardec ao organizar, ao estabelecer perguntas, muitas delas, às vezes, vindas do próprio plano espiritual. Agora, diante das respostas que chegavam do plano espiritual, qual teria sido a atitude, o procedimento de Allan Kardec? Ele simplesmente incorporava aquilo que vinha do plano espiritual, mesmo que pudesse haver alguma dúvida, mesmo que pudesse haver em algumas situações algo que não se encaixava de uma forma perfeita com outras perguntas que tivessem sido respondidas. Como é que Kardec trabalhava com esses ensinamentos que chegavam do plano espiritual? Este é o centro do tema que nós vamos abordar hoje. Nós podíamos colocar isso da seguinte forma: como comprovar a comunicação mediúnica dos espíritos que colaboraram na construção daquilo que nós conhecemos como a doutrina dos espíritos. Nós sabemos que Kardec viveu numa época em que a ciência florescia. E Kardec, um cientista, sem dúvida nenhuma, e nós podemos observar isso pela maneira em que ele elaborava os seus trabalhos, a maneira cuidadosa em que ele observava as coisas que lhe eram apresentadas. E assim aconteceu quando ele foi colocado em contato com a experiência das mesas girantes. No início relutante, mas finalmente aceitou o convite e foi verificar o que acontecia com as mesas girantes. Ele chega lá, observa que em torno da mesa havia
várias pessoas sentadas, com as mãos apoiadas sobre essa mesa, e num dado momento essa mesa começava a se movimentar, de tal forma que permitia que se estabelecesse batidas com as pernas da mesa e codificaram, em função da quantidade dessas batidas, o que ela poderia significar, fazendo uma correlação, por exemplo, entre quantidade de batidas e um alfabeto, e daí a possibilidade de ir construindo frases, evidente, dentro de um processo bastante trabalhoso. Num primeiro momento, o Kardec, observando isso, dentro daquela sua postura permanente de um cientista rigoroso, ele considera que talvez a mesa se movimente em função daquilo que as pessoas que estão ali com as mãos colocadas façam, em que o movimento, portanto, seria produzido pelas mãos daqueles que estavam em volta da mesa. Porém, as experiências se sucedem e havia ocasiões em que as pessoas estavam sentadas em torno dessa mesa, mas ninguém apoiava as mãos sobre essa mesa, e a mesa continuava se mexendo. Então, dentro do processo de observação, Kardec já eliminou a possibilidade de que aquele movimento fosse produzido pelas mãos daqueles que ali estavam em volta da mesa. Ele continua observando, em que eram formuladas perguntas e, através daquele processo de uma correspondência entre batida e alfabeto, iria se construindo as respostas. Ele, num primeiro momento, considerou, bem, as respostas podem estar vindo de coisas que estão na cabeça, no cérebro, na mente das pessoas que estão em torno dessa mesa. E ele prossegue observando, até que chega um ponto em que houveram perguntas cujas respostas seriam impossíveis para aqueles que ali estavam em torno da mesa, porque era um assunto que não dominavam, um assunto que não tinham um menor contato. E aos poucos, Kardec vai chegando à conclusão de que existe alguma outra força por detrás daquilo que é responsável tanto pelo movimento da mesa, quanto pelo teor das respostas que eram formuladas através das batidas das pernas da mesa. E de uma forma rigorosa ele vai caminhando e chega à conclusão de que ele estava diante de um fenômeno de grande importância, que era a possibilidade da comunicação com o plano espiritual, e que cabiam aos espíritos as respostas que eram adquiridas ao se formularem as perguntas em torno das mesas girantes. Isso mostra o cuidado e a propensão de Kardec a abordar as coisas como a ciência recomenda. É bom lembrar que, como eu disse, nesta ocasião a ciência ganhava um grande impulso. E a ciência tem as suas normas, os seus procedimentos de como é que o conhecimento científico vai se construindo. Então, um pesquisador, no seu laboratório, no seu local de pesquisa, um dia chega a constatar descobertas, conhecimentos que vinham à luz que não existiam anteriormente. E o que faz a comunidade científica? Simplesmente incorpora porque um determinado pesquisador chegou a determinadas conclusões? Não, não é esse o procedimento que a ciência adotava naquela época e que não adota hoje também. O cientista, o pesquisador, ao realizar uma pesquisa que ele entende que chegou a conclusões importantes, ele prepara um relatório onde ele discrimina de uma forma minuciosa o procedimento que ele adotou, o que é que ele considerou e como é que finalmente ele chegou às suas conclusões. Isso é publicado. Hoje nós temos no meio científico várias revistas, jornais, onde os cientistas podem fazer essa publicação. Já naquela época, esse tipo de divulgação também era possível. E uma vez disseminada esta informação, o meio científico tem a possibilidade de, em laboratórios, em locais diferentes, repetirem aquela experiência.
E aí, ao repetir aquelas experiências em vários locais, poderia acontecer que chegasse à conclusão de que a pesquisa era falha, que as conclusões não eram seguras e simplesmente aquela pesquisa não era incorporada como sendo um patrimônio da ciência. Entretanto, haviam aqueles casos, que isso é o mais normal, é de que quando um cientista faz uma publicação, ele faz isto com responsabilidade, depois de um profundo trabalho, e o que é mais provável que aconteça, após exaustivas repetições, chegar-se à conclusão de que os resultados que aquele cientista chegou eram verdadeiros e que mereciam ser incorporados ao conhecimento, ao patrimônio científico do nosso planeta, da nossa Terra. Kardec conhecia tudo isso. E de uma forma brilhante ele leva esse tipo de visão, esse tipo de procedimento para a construção daquilo que nós conhecemos hoje como a doutrina dos espíritos. E se nós quisermos conhecer em detalhes a recomendação que Kardec faz nessa direção, nós podemos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma parte introdutória, nem sempre nós damos muita atenção na parte introdutória. Entretanto, nos livros que eu mencionei, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, a parte introdutória sempre é de grande importância. No caso específico do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte introdutória, no segundo capítulo dessa parte introdutória, nós vamos encontrar um título: Autoridade da Doutrina Espírita. E como um subtítulo, a comprovação universal da comunicação dos espíritos. Não é bem assim, mas esse é o sentido da coisa. Em que consiste esta comprovação universal? Consiste no seguinte: uma informação recebida do plano espiritual não se encerra porque um determinado espírito em particular faz certa revelação. O que Kardec fez é de que aquela informação recebida necessitava ser reproduzida através de vários espíritos e não através de um único espírito. E que isso viesse através de médiuns diferentes. E que essas comunicações ocorressem também em lugares diferentes e não num lugar específico, aonde vários médiuns se reunissem e ali recebessem mensagens de vários espíritos. Não, havia esse critério: comunicação através de vários espíritos, em lugares diferentes, através de diversos médiuns. E com isso, então, assegura-se que não há possibilidade da ilusão existir, porque se venha a seguir cegamente a comunicação de um único espírito. E é bom nós lembrarmos que um dos fundamentos que Kardec ajuda a construir, que dentro da doutrina dos espíritos, nós procuramos adquirir a fé raciocinada. Então, a fé raciocinada é uma possibilidade imensa que nós temos de tomar tudo aquilo que chega até nós e raciocinarmos, e meditarmos, e confrontarmos, e analisarmos. E Kardec, ao prosseguir com os seus trabalhos, que se desenvolveu pelos livros todos que eu mencionei, chegou a receber informações de 1000 lugares diferentes. Ele tinha uma quantidade imensa de comunicações que ele foi coletando. E aí, muitas vezes, ele poderia notar que não havia um ajustamento perfeito entre as respostas para uma mesma pergunta
elaborado por vários espíritos. Ele voltava a inquirir, voltava a formular um adicional na pergunta, até em que ele percebesse que havia ali um ajuste perfeito entre as comunicações todas que foram proferidas. E ele considerava aquelas que davam esse núcleo de segurança. Se havia no meio alguma que oferecesse algum tipo de discrepância, ela não era considerada. E a preocupação pela exatidão dos ensinamentos não era uma preocupação exclusiva de Kardec, era também uma preocupação do plano espiritual. Consequentemente, eles tinham todo o interesse em oferecer as condições para que este controle universal pudesse estar presente. Então, lá no plano espiritual, buscavam estabelecer as condições para que as respostas viessem através de vários espíritos e que isso ocorresse através de vários médiuns. Voltando a nos lembrar que aqueles que trabalharam no plano espiritual para nos trazer a doutrina espírita eram espíritos de alta hierarquia. E, consequentemente, quando as comunicações se multiplicavam através de vários espíritos, gradativamente foi se construindo uma doutrina de uma fantástica coerência. E como eu disse, não só Kardec tinha interesse em preservar a qualidade das comunicações. Em uma certa ocasião, ele relata que na sua casa, é bom lembrar que Kardec não realizava trabalhos mediúnicos. As informações vinham através de médiuns que colaboravam com esse trabalho. Não era uma comunicação dos espíritos através de Allan Kardec. Não era assim que a coisa acontecia. Mas em uma certa noite, voltando para a sua casa, ele nota batidas insistentes, que ele não sabia atribuir a razão daquelas batidas. E foi dormir sem saber o que aquilo estava querendo significar. Entretanto, no dia seguinte ou nos dias seguintes, tendo a colaboração de médiuns, ele resolve indagar ao plano espiritual que batidas eram aquelas que eu não consegui identificar a razão para que elas acontecessem. E os espíritos esclarecem o seguinte, na pergunta X, houve ali, você entendeu que a resposta era assim, assim, assado, e há uma imprecisão que precisa ser corrigida. Então, muitas vezes, o próprio Kardec poderia não perceber determinadas coisas que precisassem corrigidas, e o plano espiritual prontamente iria alertar Allan Kardec para que isso fosse observado novamente e corrigido. Nós notamos, às vezes, alguns comentários entre participantes do Espiritismo de que esta forma de comprovação da comunicação dos espíritos era algo que que tinha um interesse restrito àquele trabalho específico elaborado por Allan Kardec e que, portanto, não teria uma projeção até os dias de hoje e que isso não teria a sua importância. A importância ficava restrita à elaboração daquilo que nós conhecemos os livros básicos da doutrina dos espíritos. Mas se nós observarmos no item 2 das introduções que está lá no Evangelho do Espiritismo, onde Kardec descreve o procedimento desse controle universal, ele destaca ali, sem dúvida nenhuma, de que esse tipo de controle é importante para o futuro da doutrina dos espíritos. Ora, isso significa que esse tipo de recomendação de receber as informações do plano espiritual através de vários espíritos e vários médiuns em locais diferentes é algo que vale para os dias de hoje e que valerá para os dias futuros. É certo que aqui nós estamos nos referindo a comunicações do plano espiritual, tendo em vista a estrutura, tendo em vista os fundamentos da doutrina dos espíritos. Não estamos aqui querendo dizer que toda e qualquer comunicação que vier do plano espiritual deva ser colocado debaixo desse critério. Evidente, isso seria impossível. Mas aquilo que constitui a estrutura, os fundamentos, os pilares da doutrina dos espíritos, aí sempre será necessário que se observe esse critério.
E Kardec era tão cuidadoso no sentido da preservação da integridade do conhecimento recebido do plano espiritual, de que ele disse que, acompanhando o progresso da ciência, poderia haver ocasiões em que houvesse alguma divergência entre aquilo que está contido nas obras espíritas e aquilo que a ciência viesse a revelar de uma maneira segura, seguindo todo aquele trâmite de como é que a ciência também nos oferece conhecimentos seguros. Ele disse, se porventura isso vier a acontecer, ficamos com a ciência. Acontece que até hoje não houve esse tipo de necessidade de ficarmos com a ciência, porque até hoje não houve absolutamente nenhum conhecimento, nitidamente reconhecido como parte da ciência, que esteja em oposição àquilo que nós estudamos dentro da doutrina espírita. Isso não houve até agora. Mas se houvesse a recomendação de Kardec, fiquemos com o conhecimento científico. Portanto, percebam a importância que era revelada pela atitude de Kardec, e, sem dúvida nenhuma, isso era apoiado pelo plano espiritual, quanto ao cuidado pela integridade daquilo que constitui a doutrina dos espíritos. Hoje, muitas vezes, nós notamos aqueles que entendem que não, isso aí é alguma coisa superada, que valeu apenas para aquela ocasião em que Kardec esteve elaborando esta grande obra. Mas não é isso que Kardec esclarece e enfatiza lá na introdução que eu mencionei no capítulo 2, em que fala sobre a autoridade da doutrina dos espíritos. Mas muitas vezes nós podemos estar diante de uma situação em que nós, como leitores das obras espíritas, dos conhecimentos espíritas, precisamos também adotar práticas que nos assegurem que não venhamos a nos enveredar por coisas publicadas que não correspondem a realidade daquilo que os espíritos cuidadosamente procuram nos trazer, desde que proveniente de espíritos elevados. Então, como é que nós podemos nos assegurar de adotarmos um procedimento conveniente em relação a isso? O primeiro passo, passar tudo pelo crivo de nossa razão. E não simplesmente engolir aquilo que nos é apresentado, sem que façamos uma mastigação cuidadosa daquilo que nos é apresentado. E todos nós temos conhecimento sobre muitas coisas e podemos já cotejar se aquilo que está sendo apresentado de uma forma nova para nós guarda alguma identidade com coisas que nós já aceitamos, com coisas que nos asseguram um caminho verdadeiro. Então esse é o primeiro passo, raciocinar, voltando a insistir que a fé que nós construímos é a fé raciocinada, e não vamos simplesmente seguirmos porque alguém disse, porque alguém falou. E precisamos observar com muito cuidado, voltando a considerar a doutrina dos espíritos. Às vezes, nós percebemos que as pessoas procuram referendar se alguma coisa é verdadeira ou não, observando o que o médium fala, qual é a opinião do médium. Ora, se nós caminharmos nessa direção, quem sabe não vai demorar muito para dizermos o seguinte: a doutrina é a doutrina dos médiuns e não dos espíritos. A doutrina é dos espíritos. Consequentemente, se médium A, B ou C está se reportando a opiniões particulares, isso não nos traz a segurança de que aquilo é algo que deva ser seguido. E uma coisa interessante, se nós nos perguntarmos quem foram os médiuns que ajudaram Kardec naquela construção fantástica que aconteceu lá em 1850 e poucos, nós não sabemos os seus nomes. Curioso, não? E não se dava importância nenhuma para a divulgação do nome dos médiuns.
porque o fundamento é aquilo que vem dos espíritos. Os médiuns têm uma tarefa importante nisso, e a importância do médium é aquele que transmite com maior fidelidade aquilo que recebe do plano espiritual, fazendo com que as suas opiniões particulares não interfiram nisso, e que ele possa apresentar de uma forma clara e límpida aquilo que vem do plano espiritual. Podemos considerar o médium como um alto-falante. O alto-falante não produz música, mas o alto-falante é importante para que a reprodução da música seja feita da melhor forma possível. Então, esta é a colocação do médium. Agora, muitas vezes nós notamos, inclusive entre nós, no sentido de argumentar nessa ou naquela direção, não porque o médium tal falou isso, porque o médium Y falou isso. Não, não é isso que nós devemos seguir. Nós devemos seguir rigorosamente a doutrina dos espíritos. E voltando a insistir que o papel do médium é um papel fundamental. Hoje, os procedimentos exigem, ao se publicar os livros, que tenham autor, então aparece o nome dos médiuns que ali participaram. Mas é bom não haver uma confusão. Daquilo que nós encontramos no livro, o fundamental é o material que vem lá do outro lado, do plano espiritual. Um outro cuidado que nós podemos adotar para nos assegurarmos de não nos enveredarmos por caminhos equivocados é nos aprofundarmos no estudo da doutrina, conhecendo em profundidade o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno. Se nós dominarmos aquilo que ali está, lembrando que nós temos uma extraordinária consistência no conhecimento nos conhecimentos que estão contidos nesses livros, isso permite com que nós possamos navegar por mares revoltos. O que seria mares revoltos? Mares cheio de informações, cheio de notícias, cheio de comunicações, mas que, entretanto, estaríamos capacitados a usar esse nosso conhecimento como um leme seguro que nos leva ao destino onde nós queremos chegar. Eu suponho que o destino que nós queremos conquistar, ao estudar a doutrina dos Espíritos, é buscarmos a verdade, é construirmos a fé raciocinada. Então é fundamental que todo aquele que se propõe a se valer dos conhecimentos da doutrina espírita, procurem estudar, procurem ler esses livros. Muitas vezes nós podemos perguntar quantas vezes devemos ler o livro dos Espíritos, tomando um deles. Não há vezes que nós possamos determinar. O livro dos Espíritos nos leva a um estudo continuado e permanente. Toda vez que nós buscarmos o livro dos Espíritos, nós vamos notar que a cada leitura que nós fizermos, há um aprofundamento, há um reconhecimento de coisas que nas leituras anteriores não tivemos a oportunidade de reconhecer com precisão. E aqui uma das coisas que nos favorece a nos aprofundar no estudo da doutrina espírita é quando nós procuramos nos capacitar a poder transmitir os conhecimentos da doutrina espírita. Então nós podemos fazer isso nos cursos que as casas espíritas oferecem, nós podemos fazer isso através dos meios de comunicação, e para que possamos oferecer alguma coisa de qualidade, nós precisamos constantemente buscarmos nos aprofundar nisso. Então, quando convidado a falar sobre um tema ligado à mediunidade, não há a menor dúvida que eu fui lá nos livros novamente. Não significa que eu não tivesse lido essas coisas anteriormente. Certamente li, não uma vez, mas várias vezes. Mas a cada vez em que há uma preparação para fazer uma apresentação, para dar uma aula, para apresentar um programa no rádio, eu percebo que há um crescimento no entendimento. A fé vai ficando muito mais fortalecida. Então, esse é uma recomendação que nós precisamos tomar com muito interesse. Estudar profundamente. E nós observamos hoje
uma quantidade imensa de livros. Por exemplo, livros que nos relatam histórias, romances. Vocês já devem ter lido vários, né? Como ler livros dessa natureza? Eu não diria que todo, vamos dizer assim, esse aprofundamento vai ser possível em qualquer coisa que nós viermos ver, mas o aprofundamento, o cuidado é fundamental sempre que nós estivermos lidando com aquilo que são os fundamentos da doutrina dos Espíritos. E se porventura nós formos também na parte introdutória do Livro dos Espíritos, tem lá um resumo de quais são esses fundamentos. Então, ter isso presente é uma orientação segura também para nós vermos aonde é que deve haver maior cuidado. E sabemos que muitas dessas histórias que são produzidas, não temos segurança de que aquilo é verdadeiramente uma comunicação mediúnica confiável. Mas como ler isso? Talvez nós devamos ler essas coisas como lemos as ficções que tem por aí, tantos romances que tem por aí. As ficções não significam que não possam nos trazer ensinamentos que nos sejam úteis, que possam de alguma forma acrescentar. Porém, é sempre necessário nós entendermos que estudar Espiritismo não é ler romances mediúnicos. Estudar Espiritismo é irmos buscar as obras fundamentais que eu citei, e existem outras que complementam, mesmo contemporâneos de Allan Kardec, oferecem uma contribuição valiosa. Eu quero citar apenas um aqui, Leon Denis. Se nós voltarmos para os nossos dias, existem contribuições de espíritas de grande importância e que não eram através de trabalhos mediúnicos, muitas vezes. O Herculano Pires tem contribuições magistrais e tem livros, muitos livros, que nos permite um aprofundamento e que nem sempre tem a ver com comunicação mediúnica. Então, nós precisamos saber escolher aqueles que vão nos levando de uma forma segura. Aqui há algo que pode nos sossegar. Aquelas coisas que não constituem verdadeiramente coisas confiáveis, o tempo vai se encarregar de fazer com que essas coisas desapareçam. Então, muitos livros que estão circulando por aí, se nós voltarmos a procurá-los daqui 20, 30 anos, que fim levaram os livros? Sumiram. Então, aquilo que é o fundamento, aquilo que é verdadeiro, isso vai permanecer. E a permanência disso vai depender muito também do cuidado como nós transmitimos o conhecimento da doutrina espírita. Então, volto a insistir. Usemos a nossa razão, usemos o nosso equilíbrio de análise também. Procuremos conhecer os fundamentos da doutrina que é possível nós adquirirmos através da leitura dos livros básicos. Agora, quando surgir alguma coisa de uma maior relevância publicada num dos livros mediúnicos que estão por aí, nós podemos perguntar: este tipo de conhecimento está vindo através de quais espíritos? É o espírito X. E qual mais? Não tem mais nenhum, é só esse. Não significa que isso seja alguma coisa equivocada, mas falta ainda o necessário para que nós possamos incorporar aquilo dentro da doutrina dos espíritos. Agora, fica muito estranho que, se nós perguntarmos ao médium se ele cuidou de fazer a verificação, se aquilo é apenas a manifestação, a opinião de um espírito ou de vários, muitas vezes eles se ofendem, né? Porque acham que nós estamos colocando em dúvida o médium. E quando isso acontece, já há aí alguma coisa a ser registrada. Ele está querendo se arvorar em construtor daquele conhecimento e não transmissor. Novamente, o médium é alto-falante. Alto-falante não produz música, mas é importante para a qualidade da música. E dessa forma, nós podemos verificar que sempre que nós estivermos com coisas, às vezes, que até chocam, não, mas como é isso, uma coisa dessa é possível? Então, vamos analisar isso com o devido cuidado. E, consequentemente, estaremos trilhando a nossa senda de conhecimento de uma forma muito segura. E lembrando que o portal do Espiritismo é o Livro dos Espíritos.
e que a leitura constante, o estudo constante, vai fazer com que nós construamos uma base extremamente sólida. E todo aquele que não suportar que se faça uma análise de uma comunicação mediúnica é porque não entendeu a lição de Kardec. E Kardec muitas vezes questionava os próprios espíritos, os espíritos que transmitiam conhecimento, aquelas respostas. E os espíritos ficavam ofendidos? Ao contrário, eles ficavam extremamente alegres ao verificar o cuidado que Kardec estabelecia ao receber aquelas comunicações. E não havia ninguém ofendido, porque havia o interesse de se buscar o conhecimento da forma mais pura possível. Então, se nós quisermos saber como é que se controla a comunicação mediúnicas nos fundamentos da doutrina espírita, procurem ler na introdução lá do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Kardec desenrola aquilo que ele colocou debaixo de um título, a autoridade da doutrina dos espíritos. E que todos possam colher a fé raciocinada, que possam caminhar de uma maneira segura dentro do conhecimento da doutrina dos espíritos. E, por outro lado, é sempre necessário nós destacarmos a relevante importância que vem como um pano de fundo de toda a doutrina espírita, que é os ensinamentos de Jesus. E no tocante aos ensinamentos de Jesus, não há dúvidas, não existe a necessidade desse aprofundamento, porque os ensinamentos de Jesus são de uma total clareza, porque fala a respeito daquilo que nós temos que fazer para que construamos uma condição excelente em nós. E podemos lembrar de quando Jesus recomenda: faça ao outro o mesmo que você deseja a si próprio. Ame a Deus, ame ao próximo e ame a si mesmo. E lembre sempre de que temos em nossa mão a possibilidade de construirmos a nossa vida, o nosso destino. E a forma de fazer isso, lançando sementes, colhendo o resultado dessas sementes. E como nós queremos uma vida de excelência, vamos lançar sementes de qualidade. E uma semente sempre se reveste de qualidade quando ela tem a correspondência ao ensinamento de Jesus, que diz: faça ao outro o mesmo que você deseja para si próprio. Muito obrigado a todos.